Então, vamos nesse vídeo falar sobre continuidade em um determinado ponto, né? Então, quando é que eu posso afirmar que uma função ela vai ser contínua em um determinado ponto, né? Quando a gente fala de contínua, a gente fala daquilo que não é interrompido, né? Seria uma palavra similar, né? Para fazermos algumas analogias aqui. Então, para eu mostrar através dos limites, né? A gente poderia também mostrar a continuidade ou descontinuidade, ou seja, a descontinuidade é quando não é contínua, ou seja, quando uma função ela não é contínua no determinado ponto, podemos dizer que essa função ela é descontínua nesse ponto, né? Então, no estudo de derivadas, a gente também poderia mostrar a continuidade ou descontinuidade de uma função, certo? E para eu mostrar através dos limites que uma função é contínua em determinado ponto, o limite, para eu mostrar isso, eu tenho que mostrar que o limite da função naquele ponto, né, ou melhor dizendo, o limite da função quando x se aproxima daquele ponto, ele existe e ele vai ser igual ao valor da função naquele ponto. Então, se o limite existir, se o limite da função existir quando x se aproxima naquele ponto e é igual ao valor da função naquele ponto, então podemos dizer que a função ela vai ser contínua naquele ponto. Então, por exemplo, essa função aqui, perceba que temos aqui, né? Perceba que quando os valores de x está se aproximando de c, né, o valor da função está se aproximando de f de c, certo? Ou seja, o limite dessa função aqui, é isso? É exatamente o que está escrito aqui, ó. O limite dessa função quando x se aproxima de c, ele é igual a f de c, né? Então podemos dizer que essa função aqui, ela é contínua em c, né? Então fazendo uma pequena analogia aqui, imagine você andando com a sua bicicleta, né? Então, imagine aqui você andando com a sua bicicleta e você vai perceber que não vai ter problema nenhum aqui em C, né? Você andando aqui, você não vai ter problema nenhum, você não vai ser interrompido na sua caminhada, né? Já nessa função aqui, fazendo essa mesma analogia, né? Se você estivesse andando com sua bicicleta aqui, você seria interrompido aqui em C, né? Teríamos aqui um buraco. A gente vai pegar alguns exemplos dessas funções, né? Com alguns exercícios, para entendermos mais. Esse aqui é um exemplo para entendermos a ideia da continuidade num ponto. Né? Então, se você estivesse andando com sua bicicleta aqui, você seria interrompido aqui. Né? Então, como é que a gente pode mostrar formalmente que essa função ela não é contínua em si? Então, primeiro a gente vai ter que encontrar o limite. Perceba que o limite dessa função, quando x se aproxima de c, ou seja, o limite aqui agora, né, de f de x, quando x se aproxima de c, ele vai ser igual a, estaria se aproximando, né, desse valor aqui, que é L. Perceba que quando x se aproxima de C, estamos se aproximando desse valor aqui, e não em f de C. Né? Então, perceba que o limite da função é igual a L, e f, né, de C é diferente de L. Então, perceba que o valor da função em C ele vai ser diferente de L. Então, podemos dizer que a função ela não é contínua em C. Né? Fazendo a mesma analogia da bicicleta, né? Dessa função aqui, perceba que também teríamos um pequeno probleminha aqui. Né? Então, por que esse problema está acontecendo? Temos que mostrar formalmente isso. Então, vamos lá. Primeiro, vamos encontrar o limite dessa função. Né? O limite da função. Então, eu chamei todas as funções de f aqui. Né? Não vai ter problema. Então, o limite da função quando x se aproxima de c, perceba que esse limite ele não existe, né? Lembrando lá dos limites laterais. Por quê? Quando se aproximamos de c aqui, quando nos aproximamos de c, o valor da função está se aproximando, né, de um valor que é exatamente a altura desse ponto aqui. Então aqui a gente vai ter um valor e quando nos aproximamos de c pela direita de c, a função, né, está se aproximando desse ponto cuja altura é o próprio f de c. Perceba então que os limites laterais são diferentes, ou seja, os limites bilaterais são diferentes, né? Então o limite dessa função ele não existe. Então aqui a gente já sabe que a função ela não é contínua em C. Então isso aqui é um grande detalhe, né? O limite da função ele vai ter que existir, né? Se esse limite ele existir, a gente agora vai ter que comparar com o valor da função naquele ponto. Ou seja, o valor desse ponto, o valor da função no ponto também vai ter que existir, né? Ou seja, C ele vai ter que fazer parte, né, do domínio da função, tá ok? Então esse aqui é um detalhe que a gente tem que guardar. Como o limite aqui ele não existe dessa função, podemos dizer que essa função não é contínua em C. O limite não existe em C, né?
Então, ela não vai ser contínua em C. Fazendo aqui também, como a gente tem um gráfico, e a gente não vai precisar também sempre construir o gráfico, apenas analisando o limite e o valor da função no ponto, né? Então eu fiz só o gráfico aqui para a gente fazer essas analogias com a bicicleta. Gostei dessa ideia, né? Então perceba que se você estivesse andando com sua bicicleta aqui, você também seria interrompido, né? Você teria que parar aqui, pois teria um buraco, teria que saltar para outra estrada aqui, né? Então seria interrompido. Então perceba que com a analogia sabemos que essa função ela não vai ser contínua em C, só que a gente tem que mostrar isso formalmente. Então o limite dessa função, quando x se aproxima de C, ele também não vai existir, né? O limite dessa função aqui, perceba que o limite da função f de x, quando x se aproxima de C, ele também não existe, né? Porque quando nos aproximamos de C aqui pela esquerda de C, estamos nos aproximando aqui, o valor de y está se aproximando desse valor aqui, desse ponto, cuja altura, né, é diferente, por exemplo, quando nos aproximamos de C por valores maiores que C. Perceba que estamos nos aproximando desse ponto aqui, cuja altura é diferente desse ponto aqui, né? Então, os limites bilaterais são diferentes, fazendo com que o limite da função, quando x se aproxima de C, ele não exista. Perceba que f de C aqui existe, né? Só que o limite ele não vai existir. Vamos pegar aqui um exemplo aqui bem prático, né, para entendermos essa ideia aqui. Imagine você, né, temos aqui agora aqui uma função, vamos chamar essa função de g de x agora para mudar um pouco, né? Então temos aqui uma função g e a sua lei de associação é exatamente g de x igual a a função g de x vai ser igual a x ao quadrado menos 9, deixa eu copiar aqui, menos 9 dividido por x menos 3, se, né, ou para valores de x diferente de 3. E ela vai ser igual a 1 para valores de x igual a 3. Então eu vou montar aqui o gráfico, você não vai precisar sempre montar o gráfico, pessoal, tá? Então você perceba que você poderia analisar se essa função, e aqui está a pergunta, eu esqueci da perguntinha, né? Vamos analisar se essa função ela vai ser contínua, né? Então aqui a gente vai analisar se ela vai ser contínua em x igual a 3, ou seja, vamos ver se ela vai ser contínua onde no ponto, né, x igual a 3. Então, eu vou fazer o gráfico aqui só para a gente enxergar o que estamos fazendo, né? E você vai perceber que a gente não vai precisar ficar montando o gráfico aqui para sabermos se uma função é contínua ou não num ponto, né? Então, o gráfico dessa função, por exemplo, seria uma reta, ok? Então, seria uma reta aqui. Se você quiser fazer aí, né, vai ser uma reta, só que ela vai ser descontínua aqui em 3. Então, aqui a gente vai ter uma descontinuidade em 3. Por quê? A função vai ser igual, g de x vai ser igual a essa função para valores diferentes de 3. Então, na reta, né, não vamos ter um valor aqui quando x aqui é igual a 3. Só que, quando x é igual a 3, foi dado aqui na função, o valor da função vai ser igual a 1, certo? G de x, ou g de 3, vai ser igual a 1. Né? Então, temos aqui que a função ela vai ser igual a 1 quando x é igual a 3. Então, aqui o 1, né, ele vai fazer parte da imagem e o 3 também vai fazer agora parte do domínio. Antes, só com a reta, o 3 não fazia parte do domínio. Mas colocando essa condição aqui, o 3 agora ele faz parte do domínio, pois ele vai ter uma imagem, certo? Beleza. Então, fazendo analogia da bicicleta, né, você vai perceber que também, andando aqui com sua bicicleta aqui, você não vai poder, você vai ter que ser paralisado, interrompido no ponto onde x é igual a 3, né? Então, montando o gráfico, a gente consegue enxergar isso. Só que a gente não vai precisar fazer o gráfico, como eu falei para vocês, né? Construir o gráfico para mostrar essa descontinuidade em 3. Então, como é que a gente faz? Primeiro, vamos encontrar o limite da função g de x, né? Que seria x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, quando x está se aproximando de 3, pois é em 3 que a gente quer saber se a função é contínua ou não. Então, vamos encontrar o limite quando x se aproxima de 3. E esse limite ele vai ter que ser igual ao valor da função, né, quando x é igual a 3. E a gente sabe que f de 3 é igual a 1. Se encontrarmos aqui o valor 1, então como o limite vai ser igual a 1, que é o valor da função em 3, então seria contínuo. Só que a gente já viu aqui que ela vai ser descontínua, então a gente vai encontrar um valor diferente de 3 aqui, né? Então, mostrando isso, o limite dessa função, a gente sabe que se substituíssemos 3 aqui, ficaríamos com 0 dividido por 0. Teríamos aqui uma indeterminação, certo? Então, vamos ter que pular
vamos ter que forçar, melhor dizendo, mudar um pouco essa função aqui. Então, como é que a gente faz? Já sabemos fazer isso, né? Estudamos nos limites, sabemos que x ao quadrado é menos 9 por x menos 3, nada mais é que x mais 3 multiplicado por x menos 3, dividido por x menos 3. E isso aqui nada mais é que x mais 3. Né? Então, temos aqui, isso aqui nada mais é que x mais 3, com x tendendo a 3. Agora sim, a gente pode substituir o valor de x na função, ficaríamos aqui com 6. Então, o limite da função, quando x se aproxima de 3, é igual a 6. Isso aqui é diferente, né? Isso aqui é diferente de f de 3. Então, perceba aqui os limites aqui, né? O limite, ele existe, só que ele é diferente do valor da função em 3. Então, podemos dizer que essa função é descontínua. Mostramos aqui, formalmente, que essa função é descontínua em 3. Ok, pessoal? Só que existe uma parte interessante aqui, né, dessa descontinuidade. Por quê? Porque poderíamos tornar essa função contínua. Sabia disso? Exatamente. Poderíamos tornar essa função contínua apenas redefinindo essa função. Poderíamos, por exemplo, copiar essa função aqui da seguinte maneira. Poderíamos copiar essa situação, só que aqui podemos dizer que g de x é igual a 6 se x é igual a 3. Né? Então, se fizéssemos isso, então estaríamos dizendo que f de 3 é igual a 6. Aí sim, o valor da função em 3 seria igual ao valor do limite da função quando x se aproxima de 3. Então, redefinindo a função, poderíamos dizer que o valor da função em 3, né, seria exatamente 6, que é o limite da função quando x se aproxima de 3. Ou seja, tamparíamos aqui, né, o nosso buraco, podemos dizer assim. E você poderia andar tranquilamente. Né? Isso aqui acontece, isso aqui a gente chama, né, de uma descontinuidade removível. Né? Então a gente pôde aqui tornar a função contínua no ponto onde x é igual a 3. Né? Isso só acontece, pessoal, quando o limite da função ele existe. Né? Então, quando o limite existir, a gente só basta definir a função naquele ponto, né, onde queremos analisar a continuidade, para que esse ponto ele não seja, né, não esteja aquele buraco ali, podemos dizer assim. Ok? Então, nessas duas situações aqui, por exemplo, não poderíamos fazer isso. Por quê? Porque o limite aqui dessa função, dessas funções aqui, eles não existem, né? Então aqui a gente tem uma descontinuidade não removível. Então aqui a gente tem uma descontinuidade não removível, ok? Então, no nosso exemplo ali, a descontinuidade removível, né? Desculpa aqui pelo acento. Então temos aqui uma descontinuidade removível. Aqui a gente teria uma descontinuidade removível, né? Poderíamos, por exemplo, tampar esse buraco aqui, né? Através ou seja, quando redefinirmos essa função, ok? Então, era isso sobre a descontinuidade, melhor dizendo, a continuidade, né? Utilizando a ideia de limites. Na próxima aula a gente vai fazer alguns exemplos. Até mais!